dia. Bem, então são 11h30, vamos dar início a esta sessão do Moving Forward. Enfim, começamos por dizer, como é notório ali no canto superior esquerdo, que a sessão está a ser gravada, e ela é gravada enfim, para que depois a possamos partilhar com outras pessoas que possam estar interessadas em assistir a estas intervenções. O outro aviso também que gostava de fazer é que durante a sessão nós vamos desligar os microfones para evitar os ruídos de fundo que normalmente, enfim, a maior parte nós estamos em casa e portanto acontecem sempre quando estão muitas pessoas no mesmo webinar. De qualquer forma, todas as pessoas são estimuladas a participar, fazendo perguntas e fundamentalmente utilizando o chat, e depois o nosso moderador, com o apoio da equipa técnica, colocará as sessões e desafiará as pessoas a colocar as suas questões para que todo o painel possa usufruir enfim, do pensamento e das dúvidas que estão a ser partilhadas. Só uma palavra de agradecimento, além enfim, da equipa, da Altice e da V21 que tem sempre dado suporte a esta iniciativa, à colaboração da CUF e do GEDMEL Saúde, que teve aqui um papel relevante na preparação desta sessão. No que diz respeito, enfim, aos oradores, começar naturalmente por agradecer a participação do Dr. Almeida Henriques, o Presidente da Câmara Municipal de Viseu, e parte do título da sessão foi verdadeiramente inspirado naquilo que é o seu mote de intervenção sobre a cidade, que é uma Smart and Happy City. Portanto, os webinars têm muito cruzamento entre aquilo que são as tendências da sociedade, de gestão e da tecnologia, e neste caso, quando foi sobre Smart Cities, nós quisemos colocar aquilo que é o seu desafio, porque acho que esse é o desafio societal, que é uma Happy City. À doutora Micaela Monteiro, Chief Medical Officer for Digital Transformation da CUF, ao engenheiro Alcino Lavrador, enfim, que desde a primeira hora, enfim, como é sabido, está como patrocinador desta iniciativa, patrocinador no sentido de dinamizador da iniciativa, mas também hoje na qualidade de orador. E finalmente passava já, sem mais demoras, também a palavra ao nosso moderador, ao Dr. José Luís Pescaia, que é médico coordenador da Unidade de Saúde Familiar de São João da Figueira, mas também é membro do Conselho Técnico-Científico da Visaio 21 e, portanto, colocámos o desafio de moderar este painel e, antes da moderação, eu sei que vai fazer uma intervenção inicial e a partir daí, enfim, será iniciado o debate. E finalmente, já agora para terminar, depois teremos o encerramento com o Dr. José Couto, também como é normal, a fazer uma síntese das principais ideias discutidas ao longo do debate. Portanto, Dr. José Luís Pescaia, enfim, boa sessão a todos. Bom dia, muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos vós nesta discussão. A minha intervenção, eu cumprimento especialmente os oradores que querem tentar moderar e estimular, mais que moderar, estimular a participar. E a minha intervenção é muito sucinta e tem 3 ideias-chave que não obriga os oradores a responder, mas que deviam lançar, na minha perspectiva, deviam lançar este debate. A primeira questão é que o título deste tema é Happy and Smart Cities, mas de facto há uma questãozinha antes, que é saúde e tecnologia. E hoje é para nós claro, eu como médico sou isso é claro, que o grande desafio que a saúde que se põe, que é viver mais tempo e com qualidade de vida funcionalmente, sabemos hoje que só 20% deste desidrato, deste objetivo é conseguido com os cuidados de saúde, leia-se hospitais, centros de saúde. Os outros 30% têm a ver com as nossas escolhas, os nossos comportamentos, o que fazemos e como fazemos, 40% tem a ver com o contexto socioeconómico, ou seja, com as questões da pobreza, da educação, da segurança da nossa comunidade, no emprego que temos ou que não temos, 10% com as questões ambientais. E, portanto, fica bem claro que este desafio da saúde, de uma saúde longa ou de uma vida longa com saúde e com qualidade de vida, depende claramente das opções que fomos sendo capazes de tomar no contexto que é hoje o nosso habitat natural, na maioria de nós, que é a cidade. E, portanto, fica um grande desafio de a saúde em todas as políticas para fazer essa questão. Depois entra saúde e tecnologia. Há hoje um grande debate sobre de que forma a tecnologia interfere nos cuidados de saúde, interfere na saúde. Pela positiva, mas muitas vezes porque altera a relação médico-doente, porque perturba várias questões de privacidade, etc. Eu acho que é uma frase que eu costumo utilizar muito e que penso que pode definir, ou é o desafio que eu deixava aos nossos oradores, eu como médico ou como cidadão gostava de ter a internet das coisas na saúde, que é para ter tempo e espaço para as pessoas. E portanto isto tem uma visão clara. A tecnologia está ao serviço de um modelo funcional, está ao serviço da saúde. E portanto significa
que a tecnologia é um instrumento para conseguir qualquer coisa. E nós não podemos investir só porque é uma avaliação, uma inovação tecnológica, mas porque de facto traz um valor acrescentado ao quadro de valores ou ao quadro de referência que nós temos para objetivar a saúde. E este quadro de valores leva-me à última questão, à última ideia-chave, que é uma exigência, ou se quiser, um desafio de cidadania. Quando falamos neste objetivo de saúde, quando falamos na tecnologia como um instrumento poderoso e fundamental hoje em dia, inultrapassável, para conseguir esse objetivo, temos que perceber qual é o quadro de valores que leva a conseguirmos garantir a inclusão, a capacitação das pessoas neste processo, ou seja, contribuir para a diminuição das desigualdades. Não é transformar todos iguais. A equidade é vertical e horizontal, ou seja, tratar igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente. Mas é também um desafio que neste desafio tecnológico devemos tentar resolver. E, portanto, sem mais delongas, eu passava a palavra ao Presidente da Câmara de Viseu, Dr. Almeida Henriques, dizendo que nestas coisas é muito complicado, que nós temos um poder, o moderador tem um poder magnífico, quando estamos presencialmente, a malta vai levantando a mão, sinal, olha, 2 minutos, etc. Agora podemos cortar o microfone, eu não vou fazer isso, mas, enfim, não é uma ameaça. Portanto, esteja à vontade. Yeah. Então, antes de mais, muito bom dia a todas e a todos, não só aos meus colegas de painel, a Micaela Monteiro, o Alcino Lavrador e o José Luís Biscaia, que vai moderar, mas também um cumprimento especial ao Sérgio Lorga e ao José Couto e a todos aqueles que estão connosco. Gostava só de uma forma muito rápida, caracterizar um pouco este posicionamento da cidade da região de Viseu, que é sempre o pensamento que nós temos. É uma cidade que não se confina a si própria, mas estamos a falar de uma cidade de concelho com 100 mil habitantes, tem uma área de influência de 500 mil de habitantes, que optou por desenvolver todo um conceito de qualidade de vida como um fator de atratividade para a fixação de pessoas, mas também para a atração de pessoas, para a atração de investimentos, e que veio a resultar neste conceito de uma Smart and Happy City, não na perspectiva da tecnologia pela tecnologia, mas na lógica de que a tecnologia ajuda, por um lado, a introduzir lógicas de gestão que são otimizadoras e também permite ter mais qualidade de vida para os nossos cidadãos. E feito este enquadramento, porque eu achar de grande oportunidade este debate e, sobretudo, esta abordagem da saúde na lógica também do bem-estar. Eu penso que a reflexão que deveríamos fazer, e independentemente dos desafios que o José Luís Biscaia nos lançou, é preciso ver o histórico desta cidade e desta região. Nós temos um hospital central, que é o Hospital de São Titónio, com boas competências instaladas, em que temos a ambição de, a curto prazo, também termos um centro oncológico e haver um conjunto de investimentos. Temos uma frustração nesta cidade muito grande, é que preparámos bem há 20 anos atrás, ou mais, no tempo do Engenho Guterres, para que recebêssemos aqui a Faculdade de Medicina, que acabou por ir parar à Covilhã. O que é que significa? Há um conjunto de médicos, de enfermeiros, de pessoas ligadas à saúde, que investiram muito na sua formação. Temos hoje muitos doutorados, mestrados, muita gente qualificada nos diferentes setores, o que permitiu, não tivemos a Faculdade de Medicina, mas esses ativos não deixaram de continuar em Viseu. E isso tem sido muito importante para a lógica de desenvolvimento do Hospital de São Titónio de Viseu. Temos, por outro lado, uma Faculdade de Medicina Dentária que foi ganhando créditos em termos internacionais no âmbito da Universidade Católica Portuguesa. É hoje um ativo muito forte do ponto de vista de Viseu, porque não se limita a esta formação, também tem formação pós-graduada, mestrados, doutoramentos, noutras áreas da saúde. Temos também a nossa Escola Superior de Saúde no IPV, que na área da enfermagem é hoje também considerada uma escola de referência do ponto de vista da qualidade da formação que faz. Mais recentemente, por opção do próprio município, nós apostámos muito em 4 clusters. O cluster das tecnologias de informação e comunicação, um cluster que está a começar a estabilizar, com quase 800 pessoas já a trabalhar em Viseu. O cluster da saúde, e tivemos a felicidade de neste período dos últimos 4 anos, se instalar em Viseu a CUF, foi uma grande mais-valia do ponto de vista deste salto ao nível da medicina privada, do investimento da Casa de Saúde de São Mateus, que lhe permitiu também ganhar outras valências e ter outra dinâmica, e depois a instalação de outras infraestruturas, como por exemplo a Uninefro, na área da hemodiálise,
mais uma valência na área da medicina dentária, outra na área da fisioterapia. Portanto, a Viseu tem vindo claramente a consolidar este cluster. Por outro lado, temos, para além da vertente da saúde, tudo cur, nós temos aqui, por um lado, uma cidade muito preocupada com toda a despistagem ao nível do pré-escolar, do básico, até, por exemplo, na introdução da atividade física. Nós hoje temos atividade física obrigatória no pré-escolar e no básico. Temos uma lógica preventiva na saúde oral, enfim, na parte visual. Portanto, fazemos esta despistagem ao longo do ano, já o estamos a fazer há 5 anos, portanto temos hoje uma boa base de dados da população mais jovem, mas da mesma maneira que temos esta preocupação com a camada mais jovem da população, não deixamos de ter uma preocupação muito grande também com o envelhecimento ativo. Nós hoje temos programas de envelhecimento ativo a partir dos 55 anos, temos hoje uma atividade sénior com mais de 3.500 pessoas que têm na sua base a atividade física, mas orientada para grupos de mobilidade total, mobilidade média, mobilidade reduzida, inclusivamente nos lares, onde temos pessoas que já não se levantam na cadeira de rodas, não deixam de ter atividade física 4 ou 5 dias por semana. Portanto, há aqui uma preocupação muito grande também com o envelhecimento ativo no lado, procurando aproveitar as pessoas que ainda estando ativas podem estar no voluntariado noutros lados e também a lógica do envelhecimento. Portanto, eu diria, para além de que temos 53 IPSS, e neste momento que vivemos agora, que estamos ainda a viver, foi um bicho de 7 cabeças. Porque, por um lado, não sabíamos onde é que estavam os nossos idosos. Não sabíamos, digamos que, globalmente, em que condição de saúde é que eles estavam. Porque, infelizmente, a Segurança Social tem uma base de dados que só tem lá quem são os subsidiados. A nossa diferença entre o que estava na Segurança Social e o real, estamos a falar de 1.000 pessoas. Nós temos mais ou menos 6.000 pessoas no Conselho de Viseu ligadas ao setor social, quase 2.000 a trabalharem e 4.000 pessoas que estão em centros de dia, em que estão em acompanhamento domiciliário e por aí fora. Porquê é que eu vos faço este enquadramento todo? Porque acho que existe claramente neste espaço territorial, com a essência do nosso cluster das tecnologias de informação, mais esta vertente da saúde, com todos estes condimentos que ela tem, eu penso que há claramente aqui um espaço interessante. E se lhe somarmos a parte da deficiência, nós temos hoje também valências muito fortes na área da deficiência, digamos que temos aqui todo um conjunto de competências que nos poderão fazer ambicionar, por um lado, consolidar os quase 600 postos de trabalho que se criaram nos últimos anos nesta vertente da saúde, fazer aqui uma boa ligação entre a saúde e as tecnologias, e a presença aqui do Alcino Lavrador é extremamente importante e inspiradora, até por aquilo que se pode aproveitar aqui do ponto de vista de sinergias, e nós poderemos, olhando para o futuro desta cidade-região, porque não estamos a falar só de uma cidade virada para si próprio, desenvolver cada vez mais este cluster de saúde e bem-estar, pensando na lógica das pessoas, desde que nascem até ao seu envelhecimento ativo, aproveitando isto do ponto de vista de fatores que fixam pessoas, que lhes permitem ter qualidade de vida, mas ao mesmo tempo potenciando o desenvolvimento de tecnologia nestes vários segmentos da vida das pessoas. E, portanto, esta é a visão do autarca, do gestor do território, de como eu olho hoje para a saúde e bem-estar no contexto do Concelho de Viseu, numa estratégia mais ampla, designadamente do Viseu Happy and Smart City, que dentro de dias iremos apresentar globalmente, mas tem várias fatias que estão a ser desenvolvidas, que não vou agora amassar-vos falando sobre elas, porque devemos nos centrar neste segmento do que aqui estamos a falar. E, portanto, era um bocadinho este o pontapé de saída que eu gostava também de deixar para que a abordagem não deixasse de ser feita na perspectiva de como, enfim, aplicar cada vez mais a tecnologia ao serviço da saúde, como a internet das coisas pode ser fundamental para a perspectiva do diagnóstico muito mais fiável em cada um dos momentos, não é transformarmos cada um de nós em autodiagnosticantes, porque isso seria seguramente muito, muito perigoso, mas é utilizar a tecnologia para nos dar meios de diagnóstico muito mais. E temos esta felicidade também de ter aqui um conjunto de entidades, por exemplo, o Salivatec, lá em cima na Católica, que tem vindo a fazer um trabalho muito interessante, é um dos 3 centros de investigação no âmbito da saliva, está inclusive a fazer trabalho no âmbito do Covid. Temos aqui o Maldice Labs, com um percurso muito interessante
muito bom também chegado a esta área da saúde. Não deixamos de ter também cá a IBM, com o seu centro de competências nesta vertente também da inteligência artificial. Portanto, eu diria que temos aqui um conjunto de condimentos que nos podem permitir ter ambição que crie bem-estar para a população, que crie competências e, ao mesmo tempo, que crie emprego. Portanto, Zé Luís Pesqueira era um pouco este enquadramento que acho que compete a mim fazer, porque será o enquadramento macro. E, obviamente, que a VISA-1 tem aqui um papel relevante. Ela, quando foi criada, e saudar aqui o Zé Couto, o Sérgio Lógica e a equipa da VISA-1, é exatamente para ter este papel, de agregar estes vários vetores, designadamente estes clusters, e aqui eu referencio tecnologias de informação, saúde e bem-estar, agroalimentar e também energia e ambiente, são os 4 clusters que no fundo temos vindo a privilegiar do ponto de vista de investimento. A VISA-1 com a sua competência de ser a incubadora de base científica e tecnológica e um indutor também do desenvolvimento nas suas diferentes vertentes. Portanto, era um pouco este o enquadramento que eu acho que também é importante para as abordagens que irão ser feitas a seguir, pensarem não um projeto abstrato, mas um projeto dentro de um território. Ok, muito obrigado. Acho que foi um excelente enquadramento e realçava já um ponto que me parece importante e que parece depreender do que disse, além do enquadramento que fez, que é a questão de situar isto no trajeto das pessoas, que é uma questão que neste momento cada vez mais nós temos que ver as questões sentadas nas pessoas. E nas pessoas significa o trajeto, o nascer bem e o sair bem, se quiser, ou morrer bem, não é? E ao longo deste trajeto, de que forma nós ajudamos a pessoa a fazer um trajeto autónomo, capaz, criando contextos salutogénicos, não é? Que no fundo poderia ser uma cidade saudável, amigável, inteligente e feliz, não é? É um contexto salutogénico em princípio. Portanto, acho que é um excelente desafio, pôs muito bem a questão. Então passaria, e obrigado por ter respeitado o tempo, naturalmente, e passava agora a palavra ao Auxílio Lavrador, da Altice Labs. Ok, bom dia a todos. É um prazer estar aqui convosco e também partilhar algumas notas sobre esta temática. Eu ia pegar no termo Happy and Smart City, uma cidade feliz e inteligente, digamos assim, e pegar na palavra feliz. Nós, se formos ao dicionário, o dicionário diz-nos o que é ser, estar feliz. Não nos diz como ficar felizes, como ser felizes. Mas recentemente foi publicado um estudo da Universidade de Harvard e foi o maior estudo alguma vez feito sobre felicidade humana. Demorou 75 anos a concluir e, enfim, poupando-vos muitos resumos e muitas conclusões e simplificando, a felicidade humana depende dos relacionamentos. E não, obviamente, da quantidade dos relacionamentos, mas sim da qualidade dos relacionamentos. E um relacionamento, para ter uma boa qualidade, tem que ser baseado na confiança. E isto é igual, pode ser transportado para as cidades. Uma cidade em que as pessoas confiem umas nas outras, nos vizinhos, confiem nos visitantes, mas também confiem nas instituições, nas instituições, nas organizações da cidade, da sociedade também, nas forças de segurança. Mas confiem também em coisas mais, diria, diretas e básicas, como a qualidade do ar, a qualidade da água, no saneamento, isto é, que haja algo que nos dê confiança sobre o meio em que vivemos. Porque depois de satisfeitas as necessidades básicas, a alavanca mais poderosa do bem-estar humano é a conexão social. É provado que pessoas com fortes e positivas relações com família e amigos são mais felizes, saudáveis e vivem mais tempo. E há também alguns estudos, eu não trouxe nenhuma apresentação, mas teria gráficos que podia mostrar, em que as cidades, sociedades nas quais se expressam maior, ou há uma expressão maior de níveis de confiança com os vizinhos e com as instituições, são também aquelas que são mais felizes e mais produtivas. Portanto, e também como o Dr. José Luís Pesqueira dizia no início, um dos grandes fatores que influenciam na nossa saúde, digamos assim, são mais de 50% não tem a ver com os nossos cuidados de saúde, é o meio, o ambiente, não é? E portanto nós devemos também pensar as cidades, quando as desenhamos, da forma que o seu design urbano, a sua arquitetura,
planeamento e sistemas nos bairros e das cidades podem influenciar a felicidade de quem vive e de quem a visita. E, portanto, se toda a felicidade está baseada em relacionamentos e em confiança, obviamente que temos que pensar a cidade que proporcione fatores e motivos de sociabilização, ou seja, com espaços que permitam encorajar a inclusão, seja de idade, de género, culturas, de capacidades, espaços que permitam concentrações espontâneas, para permitir essa sociabilização também, espaços com interação para a arte e cultura, integrar a natureza nas interações e nas experiências diárias, inspirando a sociabilização. Portanto, tudo isto são fatores que têm a ver com o ambiente, com o ecossistema que a cidade nos proporciona. E depois há uma coisa também muito importante que hoje em dia se está a verificar e também deve acabar por ter a ver com isto, com a questão da confiança, que é a economia da partilha. Isto é, nós hoje há um movimento da economia da partilha em que temos confiança ou aceitamos um determinado grau de confiança em pessoas que podem usar as nossas casas ou os nossos carros, enfim, toda esta economia da partilha que está em movimento e que podem também contribuir para esta maior felicidade numa Smart City. Obviamente que também devemos olhar para a Smart City da forma como é que podemos aumentar o nível de felicidade das pessoas que ali vivem, e isso só se faz medindo. Nós só conseguimos melhorar aquilo que medimos. E, portanto, precisamos de detectar as interações que os munícipes e que os visitantes têm nos vários touchpoints da cidade e olhar a cidade como um serviço. Isto é, não a distinguir muito daquilo que é um serviço que uma organização, que uma empresa dispõe aos seus clientes. Os clientes da cidade são as pessoas que vivem nela e os visitantes. E, portanto, nós vamos ter também que segmentar a cidade, ou a oferta que a cidade tem para usufruir, para trabalhar, para viver, nos vários tipos, nos vários segmentos de clientes que essa cidade tem. E é dessa forma que conseguimos aumentar o nível de satisfação que as pessoas têm ao usufruir dessa cidade e também, obviamente, da felicidade que as próprias pessoas que a visitam ou que vivem nela sentem. Portanto, por tudo isto, acho que a tecnologia pode desempenhar um papel muito importante nesta questão da monitorização para alertar e para fomentar e acelerar também um pouco da economia circular que nos permite aumentar também a economia da partilha e daí a sociabilização também. Passando um pouco agora mais para a parte tecnológica, eu acho que um fator fundamental que deveria ser pensado seriamente era a existência de um registro eletrónico de saúde para cada pessoa, que nos permitisse, ao entrar num hospital ou entrar em qualquer casa de cuidados de saúde com alguma emergência ou até sem emergência, mas ter um pouco o nosso histórico, saber, porque eu vivi isto na pele com o meu pai, na sua via sacra até ao último instante. Cada vez que mudava de instituição de saúde, tinha que repetir tudo, tinha que repetir as alergias, tinha que repetir que medicamentos tomava, dosagens, etc, etc. E acho isso perfeito nos tempos que correm, um anacronismo. E mais, também hoje em dia é completamente escusado um doente que esteja no hospital ou que esteja a ser seguido por um médico estar a fazer ele próprio ele ou o médico, a fazer manualmente, a escrever dados sobre a reação aos determinados medicamentos, como é que está a reagir, como é que o seu meio ambiente está a provocar melhorias ou não com aquela medicação. Isto é, há tantos dados, tantas experiências no mundo hoje,
E eu só focando, e para terminar, focando-me nos hospitais universitários, hospitais que fazem experiências com medicamentos e que fazem essas experiências com pacientes. Nós sabemos que um medicamento não tem o mesmo efeito de uma forma geral, não tem o mesmo efeito em todos os pacientes. Portanto, cada um é um caso e há pacientes que reagem de uma maneira mais favorável e mais rápida a um determinado medicamento que outro. Mas esses dados perdem-se dentro desse hospital. A não ser que sejam publicados numa revista, por algum artigo científico, perdem-se. Portanto, se nós conseguíssemos ter esses registros de uma forma absoluta, alimentarem uma máquina que fizesse a correlação entre melhorias e experiências, obviamente, de uma forma automática, sem necessidade de intervenção humana, acho que estaríamos a dar, não era passos, mas era quilómetros no avanço da medicina e da saúde no mundo. Obviamente que, para terminar, só diz aqui a Altislab está envolvida nesta área da saúde desde há muito tempo. Temos duas soluções principais. Uma que é utilizada por profissionais de saúde, entre eles, que é uma plataforma de telemedicina que chamamos Medigraph e que permite hoje ter consultas diárias entre hospitais de Portugal e hospitais em África, sem recurso, sem especialistas, remotamente. Portanto, os especialistas estão em Portugal e, portanto, podem fazer consultas e diagnósticos em tempo real ou até em tempo diferido, porque todos os dados e todas as consultas são gravadas. Os equipamentos médicos estão ligados no paciente e o diagnóstico é feito remotamente, ou para uma segunda opinião. Mas também uma outra solução que tem a ver com a monitorização contínua de determinados sinais em doentes ou pessoas que nós queremos acompanhar à distância, seja com doenças crónicas ou não. É o Smart Eye Health. Estas são as duas grandes plataformas que temos, à volta das quais nascem e derivam outros projetos, mas eu diria que mais do que isso, o que nós temos é também uma capacidade em termos de peças Lego que conseguimos juntar para criar, obviamente, a inteligência artificial com o machine learning, que falei há pouco também, toda a parte colaborativa para trabalharmos num ambiente em que há vários médicos, vários profissionais de saúde a discutir um problema. E depois a questão da equidade, nós temos tentado, para aqueles projetos de saúde em que é o próprio paciente que utiliza uma determinada aplicação, nós temos que nos lembrar que a maior parte destes pacientes são pacientes idosos, não sabem nem nunca saberão usar a internet ou um smartphone e, portanto, temos que lhe dar mecanismos de interagir com a tecnologia fáceis. O mais fácil que toda a gente conhece é o comando da televisão. O comando da televisão é, por estranho que vos possa parecer, o comando, se calhar, mais direto, para além da voz natural, que também estamos a trabalhar, de interação de uma pessoa nestas circunstâncias, portanto, que não tem as competências digitais para poder ter acesso a cuidados de saúde e monitorização em tempo. E era isto. Muito obrigado, Alcino. Permiti-me, antes de passar a palavra à Micaela, que deve estar ali toda entusiasmada, face a algumas das coisas que o Alcino aqui disse, a intervir e dado o seu trajeto nesta área da telesaúde. Gostava de realçar só achei muito interessante a questão da abordagem pela felicidade do Conselho de Estado de como atingir, e ligava a uma das coisas que o António Almeida Henriques disse, e tem a ver com a realidade visível, enfim, do nosso país, não é? E a questão que falou do isolamento e da confiança, não é? E agora esta experiência do Covid mostrou-nos bem isso e não sabemos lidar bem essa questão, não é? As pessoas, enfim, que têm mais idade, os idosos, vivam isolados ou não, em RPIs, entidades residenciais para idosos, não é? Que agora é o novo acrónimo que toda a gente utiliza, não é? E é uma questão muito importante como estabelecer a ligação, como estabelecer a confiança. Gostei particularmente da questão da economia da partilha, sobretudo a sociedade como um prestador de serviço, um contexto, um ecossistema de serviços. Mas deixe-me dizer que, apesar de tudo, apesar de algumas insuficiências e dificuldades que temos, já existe um registro de saúde eletrónico, não é? Com deficiências, já existe, pode ser bem ou mal utilizado, temos muito para melhorar,
mas de facto já está disponível para qualquer profissional de saúde, no seu contexto SNS e mesmo fora dele, mas essencialmente no SNS, ter acesso à informação que foi gerada, que está associada ao seu trajeto de saúde-doença dessa pessoa e, portanto, vamos no bom caminho. E, portanto, sem querer, apesar de ter muita vontade de discutir consigo algumas das propostas que aí fez, eu dar a palavra à Micaela, que é responsável da transformação digital neste momento na CUF, penso que é assim, enfim, o título ou o atributo que tem agora. Micaela, faz favor. Senhora, então, em primeiro lugar, muito obrigada por este convite e felicitar aqui esta iniciativa. E entrar logo nos temas, e queria pegar aqui um pouco nas ideias que o meu colega de profissão também, José Luís Pesqueira, aqui frisou. Eu penso que isso até foi tivemos todos de acordo que as tecnologias, obviamente, são um meio e não um fim, são uma ferramenta para atingir alguma coisa. Portanto, o que é que a tecnologia deve fazer? Onde é que ela nos deve ajudar? Portanto, eu queria fazer aqui algumas sugestões que, eventualmente, depois poderão ajudar a traçar aqui o caminho. Em primeiro lugar, e falando de saúde, não é? Eu acho que as tecnologias devem ajudar-nos a obter ganhos em saúde. O que é isso dos ganhos em saúde? Portanto, é preservar a saúde, não é? Já se falou disso, portanto, numa ótica preventiva, por exemplo, aumentando a literacia de saúde através de meios digitais que podem aqui ser uma ajuda para as pessoas terem acesso à informação que os possa orientar a fazer as tais escolhas acertadas na vida, mas também preservar a autonomia, por exemplo, da população mais idosa ou dos doentes crónicos, e todos nós, à medida em que nós vamos envelhecendo, vamos perdendo faculdades e vamos querer, penso eu, todos nós manter-nos o mais tempo possível nos nossos domicílios e não ir para, mesmo sendo muito bem tratado nessas instituições, mas eu próprio, para mim, ou para os meus pais, ambiciono que eles consigam estar o mais tempo possível no ambiente que gostam e que conhecem e em que sentem à vontade, e aqui também, portanto, a tecnologia pode ajudar, e depois, obviamente, quando a doença se instala, a combatê-la e, portanto, a superá-la, ou então, se for crónica, gerir. E nós podemos fazer isso, por exemplo, dando acesso a cuidados através de teleconsultas, não é? Esta época de Covid mostrou, portanto, digamos, o interesse pelas teleconsultas subiu exponencialmente, exatamente porque as vantagens que ela tem, das pessoas não se terem que deslocar e, neste caso, não se terem que expor a riscos, portanto, nem as pessoas, nem os profissionais, portanto, tem sido mais do que evidente. Portanto, é uma ferramenta de acesso. A CUF, por exemplo, no período de maior confinamento, chegou a fazer 900 teleconsultas por dia, ou seja, 900 doentes não precisaram de ir a nenhuma instituição, exporem-se ao risco e tiveram acesso ao seu médico, ao seu profissional de saúde. Portanto, na área da autonomia existem projetos muito interessantes na área daquilo que se chama Assisted Living, ou seja, nem é telemonitorização de doença, que seria o outro passo, mas é exatamente assegurar que as pessoas consigam viver com mais autonomia no seu espaço. Por exemplo, coisas simples como um sensor que detecta se a pessoa abre se a pessoa idosa, por exemplo, que vive sozinha, abre o seu frigorífico todos os dias à mesma hora, não é? E se isso não acontecer, haver um alarme para o cuidador a assinalar que talvez haja aqui uma situação que deva ser endereçada. Coisas desta forma. Portanto, obter ganhos em saúde. Mas depois também, obviamente, a tecnologia, isso também já foi tocado esse tema, eu penso que foi pelo Dr. Almeida Henriques, pode nos dar aqui
ganhos em eficiência, ou seja, nós com os recursos que temos, fazer mais e melhor. Portanto, e aí, por exemplo, a questão de uma melhor gestão de informação, em que nós conseguimos realmente aceder à informação, não ter que repetir, como foi aqui já dito, a informação sempre, cada vez que nós temos uma interação com os cuidados de saúde, e também evitar a duplicação de pedidos de exames que endereçam o mesmo problema, eventualmente, de perspectivas diferentes por especialidades diferentes. Enfim, conseguimos aqui também, a tecnologia pode nos ajudar aqui a ter esses ganhos. E depois, com certeza, melhorar a experiência do cidadão, do doente, do utente. Como é que isso pode acontecer? Portanto, também aqui as teleconsultas podem facilitar o acesso. Se eu tiver de cuidar de alguém em casa e se calhar for doente crónica e precisar de discutir com o meu médico as últimas análises, ajustar a terapêutica, se calhar para mim, muito embora eu tivesse acesso, porque posso ir lá, mas para mim é muito mais cómodo não deixar a pessoa de quem eu tenho que cuidar para ter essa interação com o meu médico e depois até receber por SMS o ajuste da prescrição. E depois também, obviamente, melhorar a experiência dos profissionais. A Luísa há bocado dizia, e bem que a tecnologia às vezes parece que está ali a afastar as pessoas, mas não é necessariamente assim, depende sempre como é que nós a vamos utilizar. Eu dou um exemplo da minha prática clínica, eu sigo muitos doentes crónicos e os doentes crónicos muitas vezes têm listas enormes de prescrição e vou-vos dizer, se eu me lembro antigamente, a preencher cada vez folhas e folhas de receitas em que ao fim nem eu já percebia a minha letra e o desgraçado farmacêutico ia ter os seus problemas, eu agora poder importar a lista da terapêutica crónica, olhar para ela e verificar se é essa mesmo que deve ser receitada novamente, é uma experiência muito melhor do que aquela que eu tive há uns bons anos atrás. Bom, isto relativamente àquilo que a tecnologia deve fazer e alguns exemplos. Agora, também tocando numa questão que acho que é uma questão muito importante, que é a questão da desigualdade. Obviamente, e nestes tempos de Covid, quando nós olhamos, por exemplo, para as teleconsultas ou mesmo para outras áreas, como a telescola, nós sabemos que há aqui, obviamente, claras desigualdades e essas desigualdades numa sociedade em que nós vivemos e queremos viver não podem ser. Temos que fazer aqui um esforço ativo para as combater. Portanto, e nesse sentido, para todos termos oportunidade de explorar estes benefícios que a tecnologia nos pode trazer, todos temos que ter acesso à tecnologia. Isso quer dizer, de uma forma muito simples, todos temos que ter acesso à internet de boa qualidade e acesso aos dispositivos. E depois temos que saber utilizá-los. Portanto, aqui entra a literacia e a capacitação. E eu defendo que hoje em dia, nos tempos que correm e no futuro que aí vem, a questão do acesso à internet é quase como um saneamento básico, não é? É como a água e a luz, não é? Aliás, vimos com a telescola, os miúdos que não tinham internet ou que não têm internet em casa, têm um acesso muito mais reduzido à formação, que toca outra vez naquele outro ponto que o Zé Luís disse bem, dos resultados em saúde, não é? A educação é um fator muito importante para bons resultados em saúde. Portanto, a literacia e a capacitação também tem que entrar, digamos, no ensino básico, como lavar as mãos, como lavar os dentes, saber utilizar as tecnologias para tirar realmente partido delas. E aqui penso que a comunidade tem um papel importante. E quando eu falo da comunidade, eu estou a falar das autarquias, de uma empresa como a Altice ou de um prestador privado como a CUF. Portanto, pertence a um ecossistema que deve realmente possibilitar, assistir as pessoas a utilizarem as tecnologias e ajudar a capacitá-las, exatamente para combater estas desigualdades. E dou aqui um exemplo, a Estónia, que é tida
no mundo como uma das sociedades mais avançadas na utilização das tecnologias de informação e do digital em todas as áreas da vida, e em que eles digitalizaram por completo ou grande parte dos serviços, quer dos serviços públicos, mas também muitos serviços em saúde. Quando eles decidiram fazer isso em 1996 e tinham saído, portanto, tinham tido a sua independência da União Soviética em 91, eles também não tinham uma sociedade de info-incluídos e de digital natives, não. Era uma sociedade que tinha que também fazer o seu percurso de aprendizagem e houve um grande envolvimento da sociedade civil e portanto, de todos os quadrantes da sociedade. Não era uma coisa que vinha de cima para baixo, todos foram envolvidos. E aqui um exemplo que eu quando soube dele e li sobre ele achei muito engraçado e acho um exemplo... Pronto, um exemplo que pode ser transferido para Portugal, talvez noutras áreas. Eles transformaram as bibliotecas, que era um sítio muito procurado por toda a população, mas especialmente também a população com 60 ou mais anos, para ler e para a parte cultural e educação e de lazer, e então o que eles fizeram foi, puseram lá computadores, acesso à internet, e os funcionários das bibliotecas não só entregavam e recebiam livros ou aconselhavam, não, eles apoiavam na interação das pessoas com as entidades e, portanto, capacitavam-nas, ensinavam, portanto, a utilização. Eu não partilho tanto, portanto, a opinião que o Alcina há bocado expressou, que há pessoas que nunca vão aprender. Claro que pode haver essas pessoas que já estão num estadio muito avançado, mas grande parte das pessoas, mesmo idosas, que são tidas info-excluídas, quando elas têm acesso e quando lhes é mostrado e ensinado a utilização e eles veem, e voltamos aqui, não é um gadget, tem uma utilidade, de repente conseguem fazer a sua videochamada eu tenho, agora nestes tempos de Covid, eu conheço vários exemplos em pessoas que não tinham um smartphone, pessoas idosas, em que os filhos deram um smartphone, não é, para se poder contactar, e eles conseguem tocar na tecla do Google Meets ou do FaceTime porque estão altamente motivados. Bom, agora já me calo. Ok, obrigado, Micaela. Já temos aqui também, muito obrigado pela intervenção, vários pontos importantes, mas há aqui várias coisas de facto em conjunto, mas algumas ideias são transversais a todos nós, não é? O contexto, criar o contexto salutogénico, não é? No ecossistema que potencie essa questão. A Micaela levantou duas ou três questões muito importantes e que eu também subscrevo, nomeadamente esta última. Eu acho claramente hoje que o argumento dos info-excluídos significa que nós preparamos mal a tecnologia para eles saberem utilizar, porque de facto não é um problema de info-exclusão e temos toda a experiência dos nossos familiares e vemos. Portugal é o país que tem mais gente a utilizar telemóveis e já vi N pessoas idosas, velhinhas, chamem como quiserem, a pagar a raspadinha, fazer não sei o que com o telemóvel, com o MBE, etc. E quando, por questões de migração, por questões de isolamento, toda a gente vai ao Skype ou se fala com o filho, com o outro que emigrou, com o outro a estudar lá fora e, portanto, já houve uma capacitação do ponto de vista da tecnologia que hoje estamos num patamar completamente diferente. Mas eu queria já agora, e já choveram aqui algumas perguntas, fazer uma ou duas perguntas a todos, não é? E a primeira, que junta várias das questões que disse o Alcino e o António Almeida Henriques, era uma pergunta muito clara, é a necessidade de medir, e portanto o que é que define uma cidade, uma cidade feliz ou uma cidade inteligente, não é? Que dimensões, que áreas, como é que nós podemos medir e dizer, bem, esta cidade é mais feliz, ou sabemos que há vários critérios disso, mas era um exercício interessante para todos tentarem responder a essa questão. Há uma pergunta também sobre a ética que foi aqui posta, de que e que vai sempre ser transversal, vai nos acompanhar sempre, se esta questão do Big Data, dos dados todos, que problemas é que põe em termos da privacidade e da questão, penso que nunca vai ser resolvida em definitivo, e portanto temos que perceber como é que garantimos os perfis de acesso, mas se alguém se quiser pronunciar também sobre isso muito bem. E uma outra, que é o que é que está a ser feito, isto decorreu um pouco da primeira intervenção do
do nosso autarca, não é? Foram perguntas muito concretas, o que é que está a ser feito em termos de saúde, da literacia em saúde, nomeadamente nas escolas de Viseu, nos ensinos secundários, etc. E não é só para autarquias, tem que ser feito com a saúde, com todos os atores, e este conceito de rede é cada vez mais importante. De que forma estamos nós a contribuir para a literacia, para perceber que estamos a formar pessoas com um maior grau de literacia em saúde e, portanto, mais capazes de tomar opções informadas. Se quiserem manter a mesma ordem, talvez para tentar responder, percebendo que já só temos, não é, um quarto de hora, não é? Quer que eu comece? Sim, força. Antes de mais, dizer uma coisa, a felicidade é algo muito intrínseco, não é? Não existe felicidade coletiva, existe felicidade individual e as políticas públicas podem induzir ou não sociedades mais felizes. Se eu vivo numa cidade que tem uma boa qualidade do ar, que tem uma boa qualidade de água, que tem um bom sistema de serviços aos cidadãos, que tem um bom urbanismo, que tem os espaços ajardinados, que tenha um conjunto de infraestruturas que facilitam a vida ao cidadão. Se eu vivo, por exemplo, numa cidade como Viseu, que estou a 10 minutos de qualquer um dos sítios para onde quero ir, e com este novo sistema de mobilidade que estamos a instalar, cada vez mais até as populações que vivem nos territórios de baixa densidade estarão à distância de um telefonema ou de uma ida à aplicação do MOVE na palma da mão para solicitarem um transporte individualizado que as traga ao cinema, ao teatro, ou seja o que for. Se tivermos isto tudo, estamos a construir uma sociedade mais feliz, que tem que ser trabalhada nos diferentes segmentos. É muito importante olhar o cidadão ao longo da sua vida. Eu, enquanto gestora de território, que é assim que gosto de definir, tenho que ter uma preocupação desde que, para os meus cidadãos, desde logo no pré-escolar. Por exemplo, a introdução da atividade física no pré-escolar foi fundamental. A introdução do ensino da música, porque o ensino da música traz fatores de qualificação e também de aprendizagem, até de concentração. Depois, a forma como, por exemplo, introduzimos a saúde oral em todos os níveis do ensino, o Colored, que é hoje também, já estou a responder à segunda pergunta, a saúde oral hoje é feita para todos os nossos jovens, ao nível do pré-escolar e do básico. A parte do Colored também é feita para todo este segmento, assim como o diagnóstico da visão. Estamos logo a falar entre esses estágios e onde se vê também a questão da surdez. Porque nós também temos trabalhado muito em conjunto com as nossas instituições sociais na área da deficiência. Por exemplo, a Surdisol tem trabalhado muito connosco, porque há aqui também uma perspectiva de integração. Todos têm lugar na sociedade. Dou-vos só indicadores. Viseu hoje no sistema escolar tem 700 jovens deficientes. Parece-vos muito. Ora, estes 700 jovens deficientes, alguns são de cá, mas outros são de outras terras que resolveram escolher para Viseu porque estão mais apoiadas na educação dos filhos, designadamente nesta vertente. Portanto, são estes fatores que marcam a diferença. Dou-vos mais dois exemplos. Mas, desculpe interrompê-lo, mas só mais chega, mas portanto uma dimensão importante é o grau de inclusão. Uma cidade inclusiva... Mais possível. Não é? Exatamente. Não é? Portanto, nós podemos identificar as dimensões que ajudam a qualificar uma cidade saudável, amigável, happy, o que quiser. E às vezes nos pequenos pormenores, por exemplo, o comportamento. Nós temos uma comunidade ucraniana que está essencialmente no agrupamento de escolas Viso Norte, introduzimos o ensino do russo. Porquê? Porque se as nossas crianças também estão a aprender o russo, estão a integrar melhor os ucranianos. Por exemplo, nós temos muitas crianças surdas mudas. Introduzimos a língua gestual no agrupamento onde temos estas crianças. São pequenos pormenores. Agora, há fatores mais de fundo. Por exemplo, a doutora Micaela falou num ponto que para mim é crucial. Nós somos os idosos da amanhã. Se tivermos, enfim, seremos a terceira idade, a quarta idade e esperemos que a quinta idade. Nós somos pessoas, utilizadores intensivos de tecnologias, conectados permanentemente. Portanto, se hoje já se sente, eu hoje já ponho a minha sogra e a minha mãe a ler as notícias no tablet e até a comunicarem comigo no tablet, sobretudo neste período agora de algum confinamento. Portanto, esta educação vai-se fazendo lentamente, mas num futuro, basicamente a população vai ter toda a literacia digital. Ora, aí coloca-se uma questão que tem sido um cavalo de batalha meu, que é o Portugal 100% digital. É tão importante hoje ter eletricidade e água no domicílio, como é importante estar conectado através de fibra óptica ou através de GSM. E a verdade é que quando tivemos este problema agora da telescola, eu tenho jovens no meu território de freguesias onde não têm acesso à internet. Apesar do programa que estamos a desenvolver com a Altice, do Viseu 100% digital, e está a correr bem,
Nós ainda temos pelo menos 5 freguesias no Concelho de Viseu que não têm fibra óptica. Ora, é quase impossível que estas pessoas possam ser incluídas. Dando já aqui o salto para a área da atividade sénior e dos séniores. Uma das questões que nós sentimos muito agora nesta fase da pandemia, eu acho que este período difícil que estamos a atravessar tem-nos permitido uma aprendizagem intensa, porque há coisas com que tivemos que lidar que nunca pensámos lidar. Por exemplo, eu nunca tinha pensado na perspectiva de ter uma melhor caracterização das pessoas séniores que tenho nas IPSS, ou uma melhor caracterização das pessoas que temos no tal envelhecimento ativo dentro das suas habitações, das pessoas, estimular a que as pessoas envelheçam. Mais do que nunca faz sentido, e esse é, por exemplo, um projeto que Viseu estaria disponível para o desenvolver em parceria, era, por exemplo, termos todas as pessoas que, a partir de uma determinada idade, que vivam em casa, poderem estar conectados com alguns indicadores de saúde, e depois em coisas tão simples como estas, quando se está a fazer a assistência domiciliária, é preciso ter a certeza de que quem está a fazer a assistência domiciliária o faz de uma forma correta. Está aqui também um aspecto positivo. Eu tenho que saber qual é o grau de mobilidade de todas as pessoas que tenho, por exemplo, nas 53 IPSS, para se tiver que ativar um plano de contingência, eu saber que tenho, sei lá, 10 pessoas na IPSS de cota, de salinha de cota, que tenho que deslocar de uma maneira e outras de outras. Portanto, de facto, a tecnologia pode nos ajudar muito aqui a fazer isto. Agora, respondendo à questão que o nosso governador José Luís Pesqueira fez, vamos lá ver, a cidade, o espaço, tem que criar condições para que as pessoas escolham o seu próprio posicionamento do ponto de vista da felicidade. Agora, que a tecnologia ajuda. Eu, se quiser decidir ir jantar fora e tiver logo de imediato no meu tablet uma opção dos vários restaurantes que me podem servir aquilo que me apetece naquele dia, isto está a contribuir para a minha felicidade. Se eu quiser ir ao cinema e de imediato ou para o meu tempo livre poder escolher, é importante. Se quiser, por exemplo, numa lógica que nós temos simulado muito o chamado triângulo, eu costumo chamar o triângulo virtuoso, que é educação, cultura e desporto. Procurando que os 16.500 jovens que temos no sistema escolar em Viseu, não estou a incluir aqui os universitários, tenham um acesso privilegiado a estes 3 vetores. António, vou ter que o interromper, se não dou positivo, a palavra aos outros 2 e já estamos quase no fim do webinar. Pronto. Ao Ciro, peço desculpa. Ao Ciro, não faz mal. Eu entusiasmo a falar destas coisas. Eu sei, não há crise. É a questão de medir e como é que uma cidade é feliz, eu acho que temos que voltar outra vez para as pessoas, eu já volto à cidade. Eu não sei se conhecem a hierarquia das necessidades de Maslow, que foi um psicólogo americano que já faleceu em 1970, mas que dizia que uma pessoa preocupava-se com uma necessidade desde que a necessidade anterior estivesse satisfeita e passávamos pelas primárias eras fisiológicas, portanto tem a ver com viver, respirar, dormir, descansar, comer, etc. Depois a segurança, a terceira pertença, porque precisamos nos sentir que fazemos parte de grupos, fazemos parte de uma sociedade, de uma cidade, etc. A estima, e a estima é a autoestima e a estima o respeito que recebemos dos outros, e finalmente no último patamar era a autorrealização, ou seja, estamos a fazer aquilo que gostamos, aquilo que queremos fazer. Isto é para as pessoas e, portanto, cada uma destas coisas é possível, obviamente, também ser, de certa forma, medida. Nas cidades há uma equiparação em que, no nível mais básico, podemos dizer que uma cidade é básica e acessível, porque nos dá abrigo, permite-nos ter água limpa e segura, saneamento básico, serviços médicos básicos também, enfim, é aquela onde já se inclui também a parte da conectividade, isto é, o acesso à internet. Portanto, esta é a necessidade básica para uma cidade. E, portanto, nós podemos medir tudo isto. A seguir vem a situação do safety, da segurança e de uma cidade resiliente, em que, obviamente, problemas acontecem, alterações climáticas acontecem, agora é saber quanto é que a cidade nos permite manter em segurança e a sua resiliência, como é que ela recupera rapidamente de problemas naturais também. Obviamente também temos a ver com a segurança do emprego, termos possibilidade de trabalhar e desenvolver a nossa atividade nessa cidade.
Depois vem a cidade inclusiva, que aqui se falou bastantes vezes e que, portanto, é o terceiro nível desta hierarquia das cidades, em que todos os residentes podem participar nas atividades da cidade, sejam quais for a sua cultura, género, religião, idade, etc, etc. A outra é a cidade habitável, e habitável é quando temos um bom equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, quando temos um custo de vida aceitável, quando há sustentabilidade. Portanto, todas estas coisas se conseguem medir e comparar com outras cidades. E, finalmente, o topo de uma cidade feliz será uma cidade, ou Smart City, e feliz será uma cidade saudável, Healthy City, onde temos estilos de vida ativos, ar puro, ou pelo menos limpo, água, pouco barulho, enfim, todos aqueles parâmetros que nós conseguimos efetivamente medir. Tudo isto que eu falei, e mesmo em todos os pontos de interação com a cidade, é possível medir. É como uma empresa que nos presta serviços, nós estamos satisfeitos com ela se o serviço estiver em qualidade, falharem pouco e quando falharem sua reparação ser rápida. Sim, desculpe interrompê-lo. Eu estou de acordo com isso, mas na saúde eu tenho estado muito ligado às questões de medir o desempenho em saúde e várias dessas questões, não é? E nós temos uma frase, acho que é do Michael Porter, que diz isso muito bem, não é? Muitas coisas que medimos não servem para nada, não é? Muitas coisas que conseguimos medir não servem para nada e muitas coisas que queremos medir não conseguimos medir. Não é? E, portanto, há aqui uma questão importante e um desafio importante, que é tentar identificar, de facto, construir em conjunto qual é a dimensão que é importante para nós medir e como é que se mede, depois que a dimensão tem isso. E o que está a dizer são coisas muito interessantes, mas que a grande dificuldade é depois objetivar, mas seja perceptível por todos, não é? Tenho que incorporar a minha experiência de cidadão, de utilizador, a minha experiência prestador de serviço, etc. Desculpe interromper-lhe a palavra, eu tenho já mais autorização, mais 10 minutos, para prolongar o tema, mas já me deram ali da organização mais 10 minutos, mas tenho que passar aqui a palavra à Micaela, e abusando um bocadinho, Micaela, eu ia pôr aqui 2 ou 3 perguntas que estão, enfim, não é para ser dirigido para ela, mas são perguntas muito concretas e que têm a ver com a questão, algumas questões éticas que se põem nesta questão. Já todos falámos, precisamos ter acesso à informação, o António Henriques falou e muito bem, que é muito importante, e hoje a saúde foi confrontada muito com essa questão, qual é a situação dos idosos, são nos lares, que monitorização é que existe. Portanto, esta informação é essencial para a tomada de decisão, para a governação, e aqui a questão que se põe, algumas questões, como é que se gera esta quantidade de informação, como é que se garantem, e é um problema que não é tecnológico, é um problema de opções, não é tecnológico de facto, como é que se gera as questões éticas que se levantam deste manancial de informação, deste big data, desculpa aí o anglicismo, e com coisas que de facto são da esfera também pessoal e privada, em algumas delas, e portanto não sei se queres comentar uma coisa disto. São várias perguntas aqui. Sim, claro, não, e até vem ao encontro também daquela pergunta que acho que veio do público, da questão dos big data. Isso dos big data, de facto, é um big desafio, porque é uma coisa que está a acontecer e que está a acontecer com uma grande velocidade, não é? E aliás, isso tem sido um panagem das tecnologias. As tecnologias às vezes avançam de uma forma muito rápida e as sociedades demoram mais tempo a acomodá-las e a utilizá-las bem. Para além, depois também no mundo nós estarmos a ritmos diferentes quando olhamos, por exemplo, para a China e para outros países. Mas pronto, sem querer agora divagar muito, eu penso que o importante aqui é quando nós lidamos com dados é haver uma grande... Queria passar 2 ideias. Provavelmente haverá muitas outras também que se possam juntar a estas, mas 2, assim, espontaneamente, que me vêm à cabeça é a questão da transparência. Quando nós estamos a lidar com dados, como entidade, a recolher dados e a utilizá-los para algum fim, nós devemos... portanto, essas ações devem ser muito transparentes para aqueles que, no fundo, são os donos dos dados e fornecem de uma forma direta ou indireta esses dados. Portanto, a questão da transparência, sabermos que quando vamos a um hospital ou a um centro de saúde ou interagimos de outra forma com o Estado ou com uma entidade privada e nesse momento temos que fornecer dados, sabemos para que é que eles vão ser utilizados, como é que eles vão ser registados e,
portanto, ter essa soberania sobre o que se faz com isso. A outra questão e nisso eu penso que o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor há poucos anos, vai já nesse sentido, não é? Pode não ser perfeito, mas já obriga muito, portanto, às entidades serem mais transparentes. E depois há uma outra questão que tem mesmo a ver com uma discussão alargada que tem a ver sobre este tema na sociedade. Portanto, estes temas não podem estar confinados ao pessoal mais tecnológico, aos cientistas de dados, aos engenheiros. Portanto, eu penso que tem que haver aqui uma discussão alargada de exatamente quais são os princípios éticos e os valores que devem subjazem à sua utilização e às coisas que nós vamos querer fazer com eles, e vamos ter que aumentar a literacia das pessoas para perceberem o que é isso dos Big Data, não é? Porque isso é um chavão, não é? E o que é que se pode fazer e o que é que se pode fazer de bem, mas quais são os riscos também, e aí tem que entrar também outras áreas do conhecimento e do saber, e tem que entrar na minha perspectiva, tem que entrar filósofos, tem que entrar teólogos, tem que entrar juristas, políticos e os cidadãos, não é? Portanto, não pode ser uma coisa que de repente está ali Claro. porque é uma grande oportunidade, os Big Data podem ser uma enorme oportunidade para nós avançarmos em muitas áreas, mas também são um enorme risco, sem dúvida, para as nossas liberdades e para a nossa autodeterminação. Muito obrigado. Eu tenho aqui mais, como temos aqui um lapso de tempo a mais, que nos foi gentilmente dado pela organização até ao 12h45, eu vou tentar sintetizar aqui 2 ou 3 perguntas que aqui estão, também de uma forma, enfim, pedindo a todos os 3, enfim, uma resposta rápida, se quiserem, e já se prende com algumas das coisas que foram ditas, mas há uma aqui que é muito dirigida até ao Almeida Henriques, que tem a ver, o que é que ele... Uma é tecnológica, é assim, como é que nós utilizamos a inteligência? A resposta está quase na pergunta. Como é que se utiliza a inteligência artificial, o gaming, para aproveitar a tecnologia? No fundo, a resposta é quase dada, não é? É tornar isto amigável para nós podermos fazer as coisas facilmente. Mas algo interessante é o que é que pensa o autarca Almeida Henriques, a pergunta é muito concreta, sobre a questão do reconhecimento facial, dessa capacidade de informação, de toda... Se acha que é uma questão importante em termos da segurança, como é que é? É muito concreta, mas tem a ver com esta questão que a Miquela agora abordou, da transparência da utilização dos dados. Eu depois tinha 3 ou 4 ideias já para pôr no fim, mas força, se querem dizer qualquer coisa sobre isso? Então, muito rapidamente, a questão da ética e da tecnologia é de facto um tema que todos os dias discutimos, e designadamente a acessibilidade. Eu pergunto qual é o grau de liberdade que nós hoje temos no dia-a-dia. Eu, estando neste momento conectado com o meu telemóvel, fazendo o pagamento com o meu cartão de crédito e fazendo o meu percurso com GPS, toda a minha vida está ao dispor de quem quiser entrar nela. Coisa que eu acho muito estranho quando, por exemplo, nós queremos colocar sistemas de vigilância no centro histórico para tornar mais seguro. E esbarramos na Comissão de Proteção de Dados, que diz que estamos a limitar a liberdade. Desde que as pessoas saibam que estão num espaço de vigilância, porque é que não vão estar? Há aqui questões que têm que ser evoluídas, obviamente têm que ser parametrizadas, mas têm que ter a sua evolução. Quando estamos numa situação de pandemia, obviamente não podemos abdicar das liberdades, direitos, liberdades e garantias, mas se a medição da temperatura é crítica e se a autoridade de saúde disserem que é crítica para garantir a segurança dos cidadãos, desde que eu mantenha, enfim, não personalize e não utilize esses dados, aqui está o segredo, não é? Portanto, o que é importante é que muitas vezes que esses dados possam ser usados para que nós possamos ter até da medição coletiva o tal sentimento do coletivo, mas que não tenha acesso aos dados individualizados. São estas fronteiras que é preciso termos presentes. Como dizia a Miquela, e bem. Que discutimos a desenvolvimento da tecnologia, temos ao mesmo tempo que não ignorar a nossa posição enquanto cidadãos com os nossos direitos, as nossas liberdades e garantias e, sobretudo, o direito à nossa privacidade. Pois, como dizia a Miquela, e bem, isto tem a ver com a transparência e, sobretudo, com a certeza de quem utiliza e como são utilizados os dados. Não é? Isso é que nós não conseguimos ainda coletivamente, socialmente, discutir. Alcino, não sei se queres fazer alguma intervenção.
Sim, queria só primeiro concluir a questão das medidas. Eu peço desculpa que interrompi, peço. Não faz mal. As medidas, até existem quadros de referência para medir Exatamente. a felicidade, etc. Não vou estar aqui a falar deles, mas acho que, sobretudo, cabe à estratégia do Presidente da Câmara, neste caso, numa cidade, definir quais é que são importantes para aquela cidade e para a estratégia que ele quer para a cidade. Claro. E, portanto, a partir daí é que se desenvolve todo o quadro de medidas. Também pode ser medidas qualitativas, está mal, bom, excelente e por aí fora. Não precisa ser número 30 ou número 33. Não é? Sobre a questão da tecnologia, obviamente que ela deve ser invisível. Não deve ser invasiva, deve ajudar-nos a usufruir da vida e da cidade, mas não estar permanentemente a invadir-nos e a chocar-nos com ela. Só isto. Ok, muito obrigado. Micaela, não sei se uma última intervenção. Estou? Micaela, não sei se ela... Eu fui expulsa da sala e agora entrei outra vez. Houve aqui problemas tecnológicos, eu não conseguia ouvir e depois tive que ingressar outra vez. Por isso, esta última parte... Não, no fundo era um pouco no que já tinha sido a intervenção sobre a questão ética que se punha, porque eu pus algumas perguntas concretas que estavam aqui nas perguntas e respostas aqui que os participantes têm posto, sobre como é que nós lidamos com esta questão, eventual invasão, ou sentimos, eventual invasão da nossa privacidade ou não, do reconhecimento facial, questão de temperatura, ter acesso à minha informação. Claro que nunca vai haver uma resposta única, e a resposta, e como disseste bem, não pode ser feita só por uma entidade, não é? Tem que ser uma resposta socialmente aceita, não é? Mas não sei se mais há algum comentário que queiras fazer. Talvez só um comentário. As sociedades, é engraçado ver quando nós olhamos para o mundo que as sociedades têm reações muito dispares relativamente a esta questão dos dados, não é? E tem muito a ver tem a ver com questões culturais, mas também tem a ver com a confiança que as pessoas têm nos próprios Estados, nas suas próprias sociedades. Se sentem... portanto, qual é o grau de desconfiança que têm, não é? E a aceitação de certas medidas. Portanto, isto é só um comentário. De facto, há uma grande disparidade, da percepção destes valores que são os valores da privacidade e da partilha de dados, não é? Aliás, como se vê, pela forma como os diferentes países, sim. como foi aceito pelos diferentes países a intervenção de um ou do outro, não é? A Coreia do Sul, da China, o que faz, o que para nós seria perfeitamente impensável. Por exemplo, nas aplicações para o trace de doentes com Covid, não é? Portanto, uns em que a privacidade não interessa para nada e aquilo é tudo exposto, e outros em que nós discutimos, não pode ser georreferenciado, tem que ser por Bluetooth, tem que ser anonimizado. Isso reflete a diferença que nós temos. É uma área que teremos que discutir, claramente. Bem, muito obrigado a todos. Muitos webinars. Eu vou passar a palavra ao Zé Couto para terminar, mas estava só a deixar 5, numa forma, enfim, tentar fazer uma síntese disto, não fazer uma síntese, mas 5 ou 6 palavras-chave que para mim ressaltaram desta questão. Por um lado, parece claro para todos que isto é a questão essencial numa Epicity, nesta relação saúde-tecnologia, é a gestão dos percursos, é a centralidade das pessoas. A gestão dos percursos é a questão essencial. Como é que se acompanha a pessoa ao longo da vida? Segunda questão, isto tem que ser sempre lido numa perspectiva multidimensional. Há múltiplas dimensões que interagem e não vai haver um único indicador, uma única métrica para definir esta questão. A terceira questão importante, ou a primeira ideia-chave, é o conceito de inteligência colaborativa, ou seja, não é possível fazer isto hoje isoladamente, pensar que eu sou o tentor da verdade, uma estrutura, uma entidade, uma organização, portanto, os setores, a criação da rede, de uma rede de redes, a inteligência colaborativa é a questão essencial, e finalmente, e para fechar o círculo ligando à gestão dos percursos, tem que ser feito numa lógica de capacitação, de literacia, ou seja, de capacitar as pessoas a tomar decisões. Tem muito a ver com o que o Alcino disse, daquela satisfação das necessidades, a pessoa de facto tiver fome, se de facto tiver numa situação de pobreza, é muito difícil falar das outras coisas ou estar a responder às outras coisas. E portanto, muito obrigado a todos e passar a palavra ao Zé Couto, que irá fazer o encerramento.
Zé Couto, podes... O que é que aconteceu aqui? Ok, já estou outra vez, penso conectado, peço desculpa. Eu vou ser rápido, podemos até correr o risco de ser um bocado superficial, mas só para dizer que desde a primeira conferência destes webinars até hoje, parecendo que não, isto tudo esteve um pouco relacionado. Primeiro foi sobre infraestruturas tecnológicas e sobre as redes que tínhamos à nossa disposição. E a segunda foi sobre a inteligência colaborativa, que nos trouxe o nosso professor, o pai do satélite português, que veio aqui falar sobre a questão da inteligência colaborativa como um meio de nós avançarmos do ponto de vista da humanidade. Eu gostaria de dizer que, num primeiro momento, a questão da Smart City esteve muito focada nas relações transacionais entre os serviços públicos e os cidadãos, mas houve um processo evolutivo significativo e o objetivo principal das Smart Cities, de uma forma simples, passou a ser o local, o espaço onde habitamos e transformá-lo ainda mais numa forma ainda mais habitável, com mais qualidade. E isso trouxe duas guidelines muito importantes. É que os serviços têm que ser muito mais eficientes e muito mais focados no cidadão, e temos de ter serviços consolidados e prontos a responder muito mais rapidamente. Isto é, a perspectiva e a mensagem do acrescentar o valor um valor na habitabilidade tem hoje outra expressão. Algumas preocupações, enfim, eu também ainda não tive tempo de ler o estudo todo da Harvard, mas li alguns artigos que foram subsequentes, como o Alcino há bocado falou neste estudo. Acho que há aqui questões que são importantes, e que nós trouxemos no nosso primeiro webinar, que é a questão da infraestrutura digital, que tem que ser muito mais focado no cidadão e nas suas necessidades, e também nas questões das infraestruturas do ponto de vista físicas e inteligentes. E isto é capaz de trazer um grau de satisfação para o utilizador, porque há bocado falámos que nós já somos, enfim, aqui há 50 anos éramos uns velhotes, hoje somos só idosos, mas a verdade é que nós temos uma atitude muito mais pool relativamente à tecnologia hoje e teremos daqui para a frente, e portanto nós seremos uns intervenientes muito exigentes relativamente à questão da tecnologia. E aparece também outro nível de preocupação, que foi apresentado também aqui pela nossa oradora, que tem a ver com a questão da transparência, que é uma questão que hoje tem muito a ver está ligada com a questão da intrusão. Isto é, a transparência não pode ser confundida com intrusão. Ainda para dizer que o investimento que temos nas cidades, que no conceito de Smart City, é hoje, a maior parte das soluções estão ainda no banco de dados, no banco de experiências, e o maior problema está na oportunidade da aplicabilidade. E este é o nosso maior problema, porque tem questões éticas muito importantes. 90% das tecnologias já são conhecidas, mas é difícil fazer o trade-off para a utilização nas cidades, um pouco porque há questões da forma como vamos utilizar, quem utiliza, quem vai gerir, e há questões éticas importantes. O que se liga também com questões ecológicas e de sustentabilidade, com a eficiência da mobilidade, e nomeadamente com as noções de partilha, veja-se o que é o car sharing hoje em dia, e também a última questão que aparece, e parece em algumas universidades ocidentais, mas também orientais, que é as questões de saúde, porque a questão da saúde é a questão mais referida
pelos estudos como o importante no grau de aumentar o grau de felicidade dos utilizadores das cidades. Depois dizer que ainda que nós, se há 30 anos, e o estudo, enfim, existe e é facilmente comprovado, com algumas evoluções dos meios auxiliares de diagnóstico, que fomos capazes de aumentar a nossa esperança de vida. Hoje, o que está em cima da mesa é que, com a utilização de vida de um conjunto, com um sistema de informação, podemos também aumentar o nosso sistema de vida. São dimensões um pouco diferentes, mas reparem, por exemplo, que esta é uma discussão muito, é uma discussão que muito transversal e nos países ocidentais, que a disponibilidade da tecnologia foi capaz de melhorar a nossa qualidade de vida. Em Portugal temos um exemplo que eu acho interessante, e há pouco tempo evocado por um colega, José Luís, e da doutora Micaela, que é, por exemplo, a linha verde para o AVC. Hoje é um acréscimo de qualidade de vida, de ser capaz de resolver problemas, de antecipar problemas, de encontrar soluções, e somos nós, hoje que vivemos com que o conhecemos, que somos capazes de ter esta atitude push perante o sistema. E isto vai nos dar uma dimensão completamente diferente das cidades, e nós somos capazes de fazer pressão sobre quem decide sobre a cidade, como os gestores do território, para sermos capazes de fazer melhor e acolher e dar mais qualidade de vida às pessoas que nela vivem. Obrigado a todos por terem estado a assistir. Para a Visaio 21 este é o nosso objetivo, é o leitmotiv, é por isso que existimos e para sermos capazes de fazer o trade-off entre quem vive na cidade, os desejos de quem cá vive, e quem também todos os dias nas empresas produz tecnologia e soluções para as pôr em prática na cidade. Obrigado. Obrigada. Vamos fechar? Vamos fechar. Ok, um abraço para todos. Um abraço a todos. Foi um gosto.